aparecer, né? Acho que nunca apareci em nenhuma gravação. Vou ligar aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje, deixa eu projetar aqui a tela primeiro. Pronto. Pronto, pessoal, vocês estão conseguindo enxergar a minha tela aparecendo no computador de vocês? Beleza. Pessoal, a aula de hoje, a ideia é que a gente crie um projeto do zero, não é um projeto complexo, é um projeto, na verdade, bem simples, uma questãozinha simples, mas que a gente tem um padrão de projeto. Assim, como iniciar um projeto, né? Que eu imagino que é uma coisa difícil para quem está iniciando esse mundo da programação. Ah, como é que eu devo começar? Eu preciso primeiro escrever algo, colocar no papel, ou então posso começar logo codificando. Então, assim, o ideal é que a gente comece a ter um padrão na hora de desenvolver alguns projetos, né? Como vocês ainda estão, o conhecimento de vocês de programação ainda está bem recente, então a gente vai começar com projetinhos bem simples, ok? Especificamente hoje, a gente vai começar com um projetinho de um jogo. Aí, pessoal, a ideia é o seguinte, a ideia é que nessa aula a gente começa esse projeto, a gente vai modelar o projeto, ok? A gente vai imaginar o que ele deve ter e tudo, vamos começar a codificar, e na próxima aula, a gente vai pegar esse projeto que a gente fez, que já ele tá bem cru, e a gente vai refatorar esse código, ou seja, a gente vai melhorar utilizando algumas outras características que vocês viram aqui, como funções, utilizar algumas outras bibliotecas para melhorar a qualidade do código, qualidade do programa e tudo, ok? Então, a ideia é a gente fazer isso, a gente começar hoje com a modelagem do projeto, codificando junto com o que a gente está modelando, né? E na próxima aula, a gente vai começar com a refatoração desse código, né? A gente vai pegar esse código, o que eu posso melhorar aqui? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. A gente vai fazendo isso ao longo da próxima aula, ok? Eu já tenho uma ideia de algumas coisas que a gente pode fazer, né? Eu tenho esse projeto já pronto, tanto o projeto inicial quanto o projeto final, e alguns outros projetos, né? Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Eu já criei aqui uma pasta com esse projeto. Então, deixa eu ver, só identificar onde é que está essa pasta. Aqui, o joguinho, pessoal, que a gente vai criar é o Joguinho Pô, que vocês conhecem, né? Que é o famoso pedra, papel e tesoura. É um joguinho simples e a implementação dele também é bem simples. Só que tem alguns nuances que a gente pode melhorar, claramente. Claro que a gente vai fazer da primeira forma, uma forma bem simples, e depois a gente vai melhorar na próxima aula, ok? Então, deixa eu entrar aqui nesse projeto. Olha só, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Eu criei nesse arquivo de notação alguns pontos que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, beleza? Só mais um recado. Caso vocês tenham alguma dúvida em alguma parte da aula, eu estou olhando aqui em monitor o chat, ok? Então, vocês podem falar no chat que está tranquilo, beleza? Então, olha só, vamos ver a descrição do projeto, né? Primeiro o título dele, né? Projeto, aliás, nem coloquei o título, né? Só coloquei bem-vindo ao primeiro projeto. Ok. Mas qual é a descrição desse meu projeto? O que eu quero fazer desse projeto, né? Muitas vezes essa descrição, pessoal, é uma descrição que vocês como desenvolvedores, né, futuros desenvolvedores, vai ser a descrição do cliente, né? O cliente vai dizer o que ele quer e vocês vão pegar aquilo que ele falou e tentar moldar para o mundo da computação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá, o primeiro projeto é o projeto Pedra, Papel e Tesoura, né? Também conhecido como Jokenpou, em japonês. É um jogo recreativo de mãos para duas ou mais pessoas, né? Esse jogo não requer nenhum tipo de equipamento ou habilidade anterior, né? Ou seja, você quer uma descrição rápida do que é o Jokenpou para, sei lá, quem mora em Marte e nunca viu esse jogo, né? Então, pessoal, quais são os requisitos desse projeto? Ou seja, quais são as características que esse projeto deve ter? Primeiro, ele precisa ter um nome, né? Que a gente vai chamar. Posso chamar esse projeto de Janken Simples, né? No caso aqui, eu coloquei o nome do projeto como Jokenpou Simples mesmo. Então, a primeira coisa que tem que ter é o título, né? O título vai basicamente dizer qual é o nome do projeto. Ou, no caso aqui, para a gente, né? Vai ser a pasta. A gente vai ter os arquivos. Qual é a linguagem que ele vai ser implementado? Nesse caso aqui, como é um projeto bem simples, a gente vai utilizar a linguagem C.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que especificar a linguagem se a gente só está utilizando a linguagem C. Bem, isso é interessante, porque na verdade, os grandes programas de computadores, né, eles não utilizam só uma linguagem, né, eles utilizam N linguagens. Se você trabalhar aqui com a aplicação web, o mínimo que ela vai ter, que é o chamado front-end, ela vai ter 3 tipos de linguagem, né, o CSS, HTML e o JavaScript, ok? Mas nesse caso aqui, como é um projeto inicial, então ele vai utilizar somente uma linguagem para poder implementá-lo. No caso, é a linguagem C, que é a linguagem que vocês têm trabalhado até então, ok? E aqui é uma pequena descrição, né? O projeto Jenkins, diminutivo de Jenkins consiste em criar um programa computacional usando a linguagem C que simula o jogo pedra, papel e tesoura, ok? Então, nós já temos a descrição. Agora, pessoal, é interessante a gente imaginar o que ele vai precisar nesse jogo, ok? Quais são os conhecimentos que eu preciso ter para criar um jogo desse? Primeiro, eu preciso ter conhecimento de entrada e saída de dados, que a gente viu lá no começo do semestre, né? A gente viu 2 vezes, né? Bem no começo do semestre, antes da pandemia, e depois da pandemia, a gente reviu, né? Esses conceitos de entrada e saída de dados em C, ok? O que eu vou precisar também? Eu vou precisar de uma estrutura de decisão, pessoal. Tanto estrutura de decisão quanto estrutura de repetição. Vocês podem perceber que a maioria dos programas que vocês forem trabalhar a partir de então, vai ter minimamente uma estrutura de decisão e uma estrutura de repetição. São estruturas básicas, né, de qualquer linguagem. Então, elas são utilizadas várias vezes. Então, não tem como fugir, pessoal. Reforcem a ideia de, quem não entendeu ainda os conceitos de estrutura de decisão, estrutura de repetição, reforcem, porque é muito importante, ok? Principalmente para quem quer ingressar na parte de codificação. Beleza, pessoal? E a gente vai utilizar também funções. A gente não vai utilizar, nesse momento agora, funções, mas a gente vai utilizar, uma hora a gente vai utilizar funções. Provavelmente na próxima aula. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Olha só, pessoal. E agora eu criei alguns to-dos. Ou seja, alguns afazeres, né? Que a gente vai, basicamente, modelar agora a nossa aplicação. Ou seja, qual é o passo a passo que eu tenho que seguir para criar essa aplicação, né? Isso, claro, tudo isso eu estou pegando da minha cabeça, né? Eu estou imaginando aqui o que eu tenho que fazer, o passo a passo. Claro que isso aqui pode ser refatorado, os passos eles podem ser refatorados. Eu percebi que inserir os includes seria melhor antes ou depois da criação do projeto inicial, não sei, ok? Você pode refatorar isso, né? Então, pessoal, qual é a lista de afazeres que eu criei? Primeiro, a gente vai criar um projeto com a estrutura inicial de um arquivo C, ou seja, qual é a estrutura inicial de um arquivo C? Aquele velho include stdio, né, que é o básico. stdlib também, vocês podem perceber que algumas ideias já iniciam com stdlib e a stdio. E aquele int main, né, que é a nossa função principal, ok? Então, essa é a estrutura básica de qualquer projeto em C. Eu tenho que ter um int main e um include do stdio, né, já que eu vou querer entrar de dados padrão. Beleza? Então, é o primeiro passo que a gente vai fazer. Segundo passo vai ser inserir os includes iniciais. Vocês podem já imaginar, nesse momento aqui, alguns passos mais à frente. Quais são os includes que eu vou precisar? Eu vou precisar da stdlib? Pode ser. Eu vou precisar da locale? Pode ser também. Vou precisar aqui da time? Pode ser. Vocês colocam as bibliotecas que vocês imaginam que vão utilizar, de fato, né? Claro que durante a codificação podem aparecer novas bibliotecas e vocês vão inserindo essas novas bibliotecas à medida que vocês forem precisando delas, ok? Mas é bom você já imaginar o que você vai utilizar nesse projeto, beleza? Segundo passo, criar as entradas de dados, ok? Então, a gente vai precisar criar a entrada de dados, porque como é um jogo, eu vou ter 2 participantes, né? O primeiro participante é o próprio computador, ele vai ser o nosso adversário, e o segundo participante vai ser o nosso usuário, ou seja, a gente, né? No caso, o nosso usuário, nós somos os nossos próprios usuários, né? Então, eu vou ter que fazer uma entrada de dados para o meu... Na verdade, eu só vou precisar fazer uma entrada de dados, né? Que é para a minha opção. Porque o do computador a gente vai gerar, na verdade. Ok? Então, eu só preciso de uma entrada de dados. Beleza? Tranquilo. Depois, pessoal, a gente vai analisar se o dado fornecido ele é correto. É sempre bom fazer isso, pessoal. Por quê? Porque não necessariamente o dado que o meu usuário forneceu é um dado que é ideal, ok? Opa, estou pedindo aqui para dar um zoom. No caso, aumentar aqui a fonte, seria isso?
Aumentar a fonte do VS Code. Opa, deixa eu aumentar aqui. Acho que era aqui, preferências. Deixa eu botar aqui em 20. O melhor? Já dá para enxergar alguma coisa? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltando à parte da análise da entrada, né? É importante que vocês façam essa análise da entrada, porque não necessariamente o teu usuário ele vai escrever aquilo que é para escrever. É muito comum isso, né? Imagina. A gente vai começar aqui com alguns numéricos. As nossas opções elas vão variar de 0 a 2, por exemplo. E, de repente, o meu usuário entra com o valor 3, né? Isso vai, se eu não provisionar esse tipo de erro, isso vai acabar com o meu código, né? Isso vai acabar com o meu programinha. Ele não vai funcionar corretamente. Ele vai provavelmente gerar um erro e nunca vai funcionar. Então, o ideal, pessoal, é que a gente provisione esse tipo de problema, ok? Toda vez que tiver uma entrada de dados, a gente faça uma forma de... isso é uma gíria da computação, né? Porque realmente existe essa estrutura. A gente faça um try catch, né? Try catch é tipo, tente isso, se não, capture isso aqui. Beleza? São coisas de orientação a objeto. Mas que a gente faça a gente consiga captar esse tipo de erro e porque pode gerar um problema mais à frente, né? Então, toda vida que vocês forem trabalhar com entrada de dados, tenham esse cuidado, ok? De sempre validar a entrada do teu usuário. Beleza? Vocês que já aprenderam as estruturas de repetição, estruturas de decisão, já podem fazer isso a cada entrada de dados, ok? Não tem mais desculpa para vocês não fazerem. Beleza? Tranquilo. Outra coisa que a gente vai fazer aqui também é gerar a opção do nosso adversário, né? A opção do computador. Que ela é para ser uma opção aleatória, porque eu não quero que ele tenha um valor pré-definido. Porque se tiver um valor pré-definido, o jogo não vai servir de nada, né? Basta ele jogar umas 2, 3 vezes para ele descobrir o padrão e vai estar sempre ganhando o usuário, né? Então, a gente vai gerar a opção do computador através de uma função chamada random, beleza? No caso do C, acho que é rand, né? No Python que é random. Beleza? Outra coisa interessante, pessoal, é que a gente vai implementar a lógica do jogo, né? Isso aqui já é a parte final do nosso projetinho. A gente vai implementar a lógica de saber se o usuário ganhou ou perdeu. Beleza? E, por fim, a gente vai mostrar o resultado do jogo no terminal. Okay? Então, a gente está trabalhando com o terminal, né? No caso, não tem muito o que fazer, no caso do C, tem que ser terminal. C++ dá para a gente criar telinhas e tudo. Beleza? Então, no final, a gente vai mostrar o nosso resultado. E uma coisa importante é que, por mais, a gente vai ver que quando terminar esse projetinho, ainda vai ter muita coisa que a gente pode melhorar, pessoal, com os conhecimentos que nós temos atualmente. Então, a gente vai melhorar esse projeto, provavelmente, na próxima aula, ok? E a gente vai listar aqui, eu vou até conversar com vocês ao final, e a gente vai listar aqui umas possíveis melhorias. Vou ver se vocês conseguem imaginar assim, eu posso melhorar aqui e ali, ok? Então, e por fim, pessoal, para terminar aqui essa listagem, como é que executa um projeto desse? Se executa como qualquer outro projeto, ok? Então, GCC, aqui não tem esse menos, não sei por que eu botei esse menos. É GCC, o nome do arquivo .c, menos O, e o nome que eu quero para o executável, ok? E depois eu executo esse arquivo, beleza? Tranquilo, pessoal? Então é isso, a gente conseguiu criar uma espécie de documentação de pré-requisitos do nosso projeto. É basicamente isso que aquele documento que vocês têm que fazer inicialmente, né? Pelo menos, não o documento, mas também os comentários devem conter algumas coisas, alguns elementos disso aqui que eu coloquei na tela, né? Dessas anotações. Por exemplo, conhecimentos necessários, o passo a passo, né? Comentando cada função ou cada trecho de código que vocês acharem importantes, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bora fazer o seguinte. Vamos começar agora, uma vez que a gente já tem uma noção do nosso projeto, eu vou criar um fluxograma da lógica do nosso projeto. E a gente vai ter uma noção de como é que isso vai funcionar. Beleza? Então, deixa eu criar aqui um arquivo chamado... Deixa eu ver aqui, projeto mesmo, project, .drawio.png. Então, deixa eu iniciar aqui Deixa eu salvar isso aqui. Pronto, iniciou aqui o nosso Draw.io. Beleza? Pessoal, só lembrando o seguinte,
eu vou colocar ao final, eu vou subir esse projeto lá no nosso GitHub. Vocês se lembram que vocês têm acesso a um GitHub que há muito tempo que eu mandei o link para vocês? Pronto, esse GitHub, ele vai estar... assim que a gente terminar essas aulas, eu vou subir esse projeto para lá. Vocês podem acessar esse projeto, tanto esse projeto Jockey Pool simples, quanto também o Jockey Pool, o final, né? Que a gente for, na próxima aula, a gente for melhorar o código. Beleza? Tranquilo? Então, vamos pensar aqui no seguinte, ó. Vamos criar um fluxograma para o nosso joguinho. Então, todo jogo ele vai começar com início e o fim, né? Todo fluxograma ele começa assim. Deixa eu aumentar aqui até a bolinha. Pronto. Então, eu vou ter aqui, deixa eu também aumentar aqui a fonte, né? Texto. Aqui. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Então, início. Opa. Esqueci que ele não ativa. Vou aumentar aqui mais ainda a fonte, porque essa fonte está muito pequena. Beleza? Início. E eu vou criar agora o fim. Pronto. Então, aqui vai delimitar a lógica do nosso fluxograma. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, a primeira execução, deixa eu botar aqui o nosso retângulo, que é a primeira execução que eu vou ter, vai ser criar uma tela de início. É uma tela de início, né? Uma tela de bem-vindos, né? Beleza? Então, eu vou conectar aqui. Beleza? Criei. Qual é o próximo passo que eu vou ter que fazer? O próximo passo que eu vou fazer é a entrada de dados, a escolha do meu jogador, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Escolha do jogador. Vou botar aqui entrada. Vou fazer aqui a entrada de dados, ok? Deixa eu ver se eu consigo quebrar. Consigo quebrar a linha. Entrada de dados. Beleza, pessoal? É o próximo passo. Então, eu vou conectar essa outra execução, que é a entrada de dados. Só que aí, como eu falei para vocês... Como eu falei para vocês, eu tenho que validar essa entrada, né? Como é que eu faço a validação? Verificando se aquilo que o meu usuário digitou está correto ou não. Se não estiver correto, ele vai voltar a perguntar. Então, a gente tem uma atitude de decisão aí, ok? Junto com a atitude de repetição. Então, eu vou pegar aqui esse retângulo, né? Deixa eu aumentar aqui. No caso, pessoal, dessa estrutura, eu vou utilizar, nesse primeiro momento do código, eu vou utilizar numéricos, ok? Inteiros. Depois, a gente vai trabalhar com strings, beleza? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com numéricos. Para ficar bem simples, né? Para dar uma ideia de simplicidade do nosso código. Okay? Então, vou pegar aqui. A opção, ela tem que ser menor ou igual a 0, ok? E vai ter que ser menor ou igual a 0, né? Beleza? Na verdade, ela tem que ficar entre 0 e 2 incluso, né? 0 incluso e 2 incluso também. Então, você pode ter 3 opções de entrada. Ou 0, ou 1, ou 2. Beleza? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ela tem que ser maior do que 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar isso aqui, ó. Então, se a minha entrada não for isso aqui, ela não foi isso aqui, então ele vai voltar a perguntar para o meu jogador. Novamente, entre com dados corretamente, beleza? Agora, deixa eu ligar aqui, né? Agora, se ele entrou com os dados corretamente, eu vou fazer o seguinte, aí vem a parte da lógica do jogo. Deixa eu copiar isso aqui, colocar aqui. E aí, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Beleza, o meu usuário já escolheu já fez uma escolha, o meu usuário entrou com um dado, essa escolha é um dado válido no meu programa. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso gerar a escolha do meu computador, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar
a escolha do meu computador. Ok? Ou seja, eu vou gerar a escolha do inimigo, né? Beleza, agora tá bem retinho. Deixa eu baixar mais aqui. Beleza, pessoal? Depois que eu fiz a escolha do meu computador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para o meu usuário qual foi a escolha dele e qual foi a escolha do computador, ok? Então, eu vou mostrar para os dois. Sempre assim, né? O jogo, quando você faz o jogo do Joaquim Pô, né? Você vê, né? Qual é o que você sabe que você jogou e você vai ver o que o teu adversário jogou, né? Aí você, depois é que você processa, ele ganhou. Ou então, ele perdeu. Beleza? Ou então empatou, né? São os três casos possíveis. Então, mostrar mostrar a escolha do computador e do usuário. Beleza? Uma vez que eu escolhi, aliás, que foi mostrada a escolha do usuário e a escolha do computador, eu vou fazer o quê? Eu vou para a lógica do jogo, ok? Então, a gente vai verificar quem é que perdeu, quem é que ganhou. Aliás, vamos verificar se perdeu, se ganhou ou se empatou. São os três casos possíveis, né? Na lógica do Joaquim Pô. Então, eu vou chamar essa etapa aqui só de... Opa, centraliza. Pronto. Só de lógica do jogo. Ok? Essa parte aqui é a parte mais chatinha de desenvolver, porque a gente tem que imaginar as três opções, então a gente vai ter um bocado de if aqui na história. Beleza? E por fim, pessoal, uma vez que eu apresentei a lógica do jogo, o que eu vou fazer? Eu vou para a minha última execução aqui, né? Não creio que tenha outra, que é mostrar a tela final, né? Ou seja, mostrar a tela de término, né? De término. Ok? Beleza? Venho para cá e depois disso não tem mais nada, né? Eu vou simplesmente fechar o meu código acaba por aqui. Então deixa eu colocar aqui alguns quando eu for subir esse código aqui no GitHub, né? Deixa eu botar aqui deixar azul para ficar bonitinho e deixa eu vermelhinho e eu posso deixar aqui escuro mesmo, né? As execuções e deixar aqui só essa cor aqui. Normalmente a gente vê nos livros didáticos, né? Que ele é meio amarelado. Então deixa eu colocar aqui meio amarelado. Ok? Ficou muito claro, né? Deixa eu... Não, o degradê ficou ruim. Deixa eu diminuir aqui o brilho, né? Pronto, agora ficou legal. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a lógica do nosso jogo, né? Nosso código vai seguir esse passo a passo aqui desse fluxograma. Por que eu gosto de fazer sempre esse fluxograma aqui? Eu fiz esqueci um pequeno detalhe, né? Aqui é quando ele... Opa! Nossa. Pera aí. Calma que vai dar certo. Meu Deus. Esse cara não quer deixar... Tudo bem. Se você não quer deixar eu escrever na seta, vou escrever fora dela. Sim, né? Aqui, o não indica que ele entrou com a entrada errada, né? Então, ele vai ficar pedindo uma nova entrada até que seja correta. Quando isso for sim, né? Ele continua o fluxo original do meu programa. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas. Tem risco de o computador escolher algo indevido? Não, porque a lógica que ele vai fazer, como a gente vai programar a lógica do computador, então a gente tem um certo controle. O que a gente não tem controle é na entrada de dados pelo usuário, porque eu não vou digitar pelo usuário, né? O usuário pode digitar o que ele quiser. Só que aí gera o problema, né? Porque você não tem o controle. Os valores determinados pelo computador, eu tenho um certo controle. Apesar de ser aleatório, mas eu vou limitar os valores aleatórios deles, né? Para que sejam valores válidos. Mas o do usuário eu não tenho como controlar isso, né? Na verdade. Então, esse é o problema. O problema é quando você não tem o controle. Beleza? Outra coisa aqui, outra dúvida, iremos pôr escolha do computador aleatória ou vai ser pré-definido? Não, vai ser aleatória. A gente vai utilizar a função random. A função random, ela gera valores aleatórios, uma quantidade de valores aleatórios bem grande, só que a gente vai limitar esses valores para somente esses três aqui, né? É bem fácil da gente fazer, ok?
vai fazer isso já já. Beleza, pessoal? Então, agora, uma vez que a gente meio que escreveu, né? A ideia desse Notes aqui é basicamente escrever mesmo, né? Vocês podem fazer isso. Não, eu fiz aqui no Notes, no Notes do VS Code, porque acabou sendo mais fácil para mim, para vocês acompanharem, né? Mas vocês podem fazer isso no papel, não tem problema não, né? A ideia é que vocês parem e imaginem o que necessita, o que o teu projeto necessita, o que você precisa fazer inicialmente, né? Quais são os pré-requisitos, conversar com, no caso, como é um projeto pessoal, você não tem que conversar com ninguém, né? Mas se você for um projeto que é para outra pessoa, você conversar com outra pessoa, tem que ser assim, 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 ok? É isso mesmo que você quer fazer e tal. Você começa a trocar informações. Isso, a gente chama isso de modelagem, né? Você está começando a modelar e pegando os requisitos da tua aplicação. Isso é muito importante, ok? Seja para projeto pessoal, seja para projeto para você ganhar dinheiro, né? Um projeto no mercado e tudo. É muito importante que você tenha essa troca de informação para você não codificar uma coisa errada. Porque você imagina, isso é muito comum, pessoal, nessas empresas, né? Você tem uma equipe que é só para fazer o meio de campo entre o cliente e os codificadores. Só para vocês terem ideia como isso é importante. Porque assim, vocês imaginem, vocês pegam os pré-requisitos, né, da aplicação de vocês com o cliente, aí só que aí acontece de ser muito ambíguo, né? Algumas informações elas são ambíguas naturalmente. Então você imagina uma coisa, só que o teu cliente, quando ele falou aquilo ali, ele imaginou uma coisa totalmente diferente. Só que quando isso acontece, aí quando vocês não trocam muita informação, você acaba que começa a implementar o programa, aí na hora que você mostra o programa, quase, sabe, imagina que você termina o programa, sabe, passou um mês, vocês não conversaram, e passa um mês você terminou o programa. Aí você mostra para o teu cliente, e na hora de executar, o cliente olha para você e fala, não era isso que eu imaginava. Aí, meu amigo, você vai ter que fazer o código todo de novo. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa que, claro, né, tudo no mundo tempo é igual a dinheiro, se você perder muito tempo, você vai estar perdendo dinheiro. O teu cliente está gastando dinheiro à toa, né? Então, ele vai querer te demitir. Então, assim, pessoal, então é importante que você tenha em mente sempre se é aquilo mesmo que você quer fazer, né? Para você não perder tempo durante a codificação. Claro que, para agora, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque é um projeto pessoal, são programas bem, bem simples, né? Mas quem for ingressar nesse mundo, pessoal, tem que ter esse cuidado, né? Existe uma equipe que é só para isso, que são os analistas de pré-requisitos, né? Aquela de engenharia de software trabalha muito com isso, beleza? Então, assim, tenham cuidado com isso futuramente, né? Não saiam codificando sem realmente saber se o que vocês querem fazer é aquilo mesmo, né? Claro, existem várias técnicas que vocês podem utilizar para evitar esse tipo de problema. Um deles é fazer aquelas entregas, os chamados entregáveis, né? Você vai entregando partes do código para o teu usuário, porque aí ele vai vendo, beleza, esse aqui mesmo, essa função tem que fazer isso mesmo, essa funcionalidade tem que fazer isso aqui mesmo, ixi, essa daqui já não era bem o que eu imaginava, aí você vai melhorando, entendeu? Você vai fazendo isso, beleza? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Pode, assim, vocês imaginam a ideia aqui, né, a pergunta é, e se esse projeto for qualquer coisa, né? Pode ser, por exemplo, uma aplicação, um cliente, ele te contratou para tu fazer uma aplicação mobile, sei lá, de hotelaria. Então, ele vai querer criar uma aplicação que não é igual às outras, né? Ele vai querer colocar o estilo dele e tudo, então ele vai imaginar uma coisa e você tem que acompanhar aquilo ali, né? Você vai basicamente construir o sonho do cara, né? De criar uma aplicação e tal, esse tipo de coisa. E para isso você tem que ter uma transformação constante. Pronto, a Paula está perguntando, fazer um app é muito complexo? Relativamente sim. Principalmente se o app, depende muito do nicho do app, né? Você fazer um app como o Uber, né? É extremamente complexo, porque você tem várias frentes, né? Claro que o Uber, ele começou pequenininho, né? E agora que ele está gigante, ele tem várias funcionalidades, mas toda vida você começa sempre assim, né? Você começa com uma aplicação pequena, essa aplicação ela vai aumentando à medida que o teu cliente vai necessitando de algumas outras coisas, né? Quando ele te procura para fazer uma coisa muito, muito específica. Aí depois, com o tempo, né, que aquilo vai dando certo, a clientela vai aumentando, aí ele vai precisando criar novas coisas, né? Mas isso é muito comum, isso é coisa de projetos.
Opa, o Gabriel está perguntando, professor, as equipes serão de quantas? Aí eu não tenho como te responder, aí é com o professor Narciso que está nessa frente, beleza? Mas é mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Ah, sim. Pessoal, assim, atualmente existem vários frameworks que facilitam e muito a criação de aplicativos, tanto mobile como aplicativos web e desktops também, né? Existem frameworks para tudo hoje. Hoje, basicamente, você programa em frameworks. Exemplo de um framework muito conhecido hoje. Estou vendo aqui, deixa eu só salvar aqui para não perder. Exemplo de um framework muito conhecido hoje é o React, né? React, tanto o React Native quanto o React normal, que é o para web, ele é um framework, né? Ele facilita muito o seu trabalho na hora de criar, no caso do React, criar uma aplicação web, e no React Native, para criar uma aplicação mobile. Mas é aquele negócio, por mais que aquela plataforma, ela facilita, aquele framework, ele te facilite muito, né? Você não vai ter que ter os conhecimentos de programação, e não é pouco, né? Ela facilita, mas ela não faz tudo, na verdade. Existem também outras aplicações, outras plataformas que ela literalmente faz, você meio que faz uma coisa tipo, clique e arraste, né? Tem aquela, por exemplo, um web muito comum, aquela Wix, mas tem aquele WordPress, acho que faz isso também. Mas assim, se você quiser, no mercado, pessoal, os caras vão querer que você programe, né? E não é pouco não, porque assim, às vezes uma plataforma dessa, ela não tem tanta, ela tem clientes e tal, mas aí vamos supor, uma empresa vai querer uma coisa autoral dela, né? Não vai querer utilizar um Word da vida, um WordPress ou então um Wix da vida, né? Depende muito assim do daquilo que você está se propondo aprender, né? Deixa eu ver aqui. Beleza? E assim, pessoal, o mundo de computação é um mundo em crescente expansão, ok? Então, vai aparecer novas ferramentas que facilitam a nossa vida, e assim vai. Mas isso é comum, é sempre bom a gente aprender, tá acompanhando, né? Claro, que é importante que você foque em um tipo de aplicação e aprenda tudo que tem naquelas aplicações. Por exemplo, eu gosto muito de web, então foca nas aplicações, nos frameworks de web, antes de você sequer pensar eu quero aprender React. Faz o seguinte, antes, veja a teoria por trás das aplicações web, como é que cria uma aplicação web padrão, que aí depois disso aí você vai poder utilizar um framework, porque o framework subentende que você sabe tudo aquilo ali, e você vai precisar, na hora de quando aparecer um problema, você vai precisar daqueles conhecimentos, ok? Então, isso aqui são algumas dicas que eu estou dando para quem quiser seguir nessa linha de programação, viu, pessoal? Não se preocupe assim, se você não está preocupado com a parte de programação, você não precisa se ater a essas informações, não. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Pessoal, como se transforma esse programa que a gente vai fazer em um aplicativo mesmo? Bem, existem algumas bibliotecas. No C, eu nunca fiz isso, não. Mas já fiz em Python, já fiz em outras, também aplicações web, que existem algumas bibliotecas de cada linguagem que elas meio que empacotam a tua aplicação e geram um executável final, né? No caso do C, a gente já está gerando um executável, né? Quando a gente faz isso aqui, pessoal, ó, aqui na tela, ó, o Jenkins simples, né? Basicamente isso aqui é um executável. Eu posso pegar em qualquer, seja Linux, o Windows, ele vai executar, ok? Mas algumas outras aplicações, ele não gera por padrão esse executável. Aí você tem que fazer, existem algumas bibliotecas que elas encapsulam todo o teu programa e geram executável com todas as dependências necessárias. Eu vi um dia desse, isso em Python, né? Existe uma biblioteca chamada PyInstaller. PyInstaller. Aí você diz quais são as dependências que você tem que ter, qual é o seu programa, você faz isso, você executa no seu projeto, diz quais são as dependências que esse teu projeto tem, aí ele gera depois como fosse um pacotinho, que é um programinha pronto, ok? Como fosse um executável desse aqui, beleza? Como o C ele é bem antigo e ele é bem baixo nível, acaba que ele já gera os executáveis ele mesmo, né? Beleza? Bem, pessoal, a gente já está tergiversando demais aqui em relação a essa parte dessa aula.
Vamos começar a programar, beleza? Então, que é a parte mais importante aqui. Então, vamos pensar aqui, vamos começar o nosso projeto, né? Então, a gente vai começar criando, aqui no nosso to-do, né? Criando um projeto com a estrutura inicial de um arquivo C. Então, eu vou aqui, pessoal, vou criar um novo arquivo chamado main.c, ok? E eu vou criar o meu projeto inicial, beleza? Para quem está utilizando alguma ideia que já automaticamente cria, quando você cria um projeto, né? Por exemplo, quem está utilizando o CodeBlocks, assim que você cria um projeto, já cria toda essa estrutura inicial para vocês, ok? Mas quem está utilizando, por exemplo, o VS Code, que é o meu caso, uma ideia multiplataforma, ele não vai criar um projeto main automático, eu crio na mão, ok? Então, vamos lá, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o include. Eu vou ter que ter entrada de dados básica, né? Então, stdio, ok? E aqui eu vou fazer o meu int main. Deixa eu ver se seria autocompleto. Autocompleto, olha só, ok? Opa, até autocompletou demais. Beleza? Pessoal, aqui... Ué, pronto, agora deu certo. Aqui, pessoal, você já deve ter percebido que alguns projetos, quando você cria o projeto inicial, que ele tem esse int main, esse main aqui, né, os argumentos dessa função, geralmente tem dois, né, o padrão, que é o argv e o argc. Nesse momento, a gente não vai trabalhar com esses parâmetros, né, que são parâmetros para quem quer trabalhar com listas e com arquivos, né. Nesse caso aqui, a gente não vai utilizar isso, ok? Então, não precisa ter argumento nenhum na nossa função principal. Eu vou iniciar também, pessoal, com o stdlib, ok? Por quê? Existe uma coisinha no stdlib que eu vou utilizar logo de cara, que é o exit success, ok? Em vez de utilizar o zero, o exit success é uma macro que está na stdlib que equivale a zero, ok? Que é equivalente a zero. É a mesma coisa do que eu escrever return zero, beleza? Tranquilo, pessoal? E agora a gente vai, uma vez que a gente criou, né? Posso até fazer o seguinte, para deixar o nosso código bonitinho. Deixa eu criar aqui. Opa. Criar aqui múltiplas linhas. Eu posso até colocar um cabeçalho aqui, né? Sei lá, botar name, né? Meu nome, né? O nome do autor, né? Não precisa de 2 pontos, não. Name. Maurício Moreira, né? Por exemplo, para dizer que eu sou autor, né? Autor do projeto. Aliás, name não. Deixa eu botar aqui. Quem é autor tem a marca autor. Ok? Beleza? E eu posso colocar aqui o nome do projeto, né? @name. Aqui é Shopping ou Simples. Okay? Seria o nome do projeto. E aqui eu posso dizer, né? Este projeto simula. Deixa eu ver aqui. Esse projeto simula o jogo pedra, papel, tesoura. Sei lá, vocês podem colocar as informações que vocês quiserem, né? Tá aqui, desenvolvido, tem que ser. Desenvolvido, orgulhoso. Para todo mundo ter orgulho do ser. Orgulhosamente tem que ser. Beleza, pessoal? Então, vocês podem iniciar o projeto já com a descrição dele, né? Isso aqui, pessoal, é que a documentação do código, ok? É você descrever o código e tudo, né? Você pode fazer isso, ok? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Claro, o Ian está perguntando, né? O senhor acha importante fazer comentários ao longo do projeto? Sim, é extremamente importante, principalmente quando o teu projeto ele é muito complexo. Porque aí, o cara que for, por exemplo, você está desenvolvendo uma empresa, aí tu começou a fazer o projeto dela, de repente você vai para outra empresa, e essa empresa que você deixou, ela vai contratar outro desenvolvedor. Se você não deixou nada documentado, seja documento oficial ou qual o nome, documento o projeto documentado, né? Cara, vai ser horrível pro desenvolvedor, porque ele vai ter que adivinhar o que foi que tu fez, entendeu? Ele vai ter que literalmente ler todo o código para entender, essa função faz isso aqui, aquilo ali faz aquilo ali, entendeu? Então, é sempre bom que você documente o seu código. Claro, eu me lembro de ter falado isso no começo do semestre, acho que antes da pandemia. Não faça um tipo de documentação burra. O que é a documentação burra? É você fazer o seguinte, por exemplo,
Todo mundo sabe que return isso aqui é a função principal, né? Aí eu chego aqui e faço função principal. Você pode até fazer isso agora, porque realmente é uma coisa muito, muito de início. Mas quando for lá na frente, se você tiver com um nível de conhecimento de programador lá em cima, é óbvio que a função main no C, ela é uma função principal, não precisa descrever isso, né? Agora, por exemplo, eu vou criar uma função que ela vai fazer a validação de um CPF. Aí é interessante você documentar, você escrever acima da função um comentário que explique como é que você está fazendo essa validação, quais são os métodos que você utiliza, o que a função entra, o que sai da função, entendeu? Aí vale a pena. Agora, comentários assim, que você vê que, isso aqui não está acrescentando nada, pode tirar. Não vai acrescentar em nada. Mas é importante que você documente o seu código, ok? Porque não necessariamente é só você que vai mexer nele. Até para você, se o código for muito grande, quando você documenta, imagina, você começa a fazer esse projeto aqui, aí, mas eu estou ocupado aqui, vou fazer outras coisas. Aí você passa um tempo sem mexer nele, aí na hora que você volta, você nem se lembra mais do que você fez. Aí você vai ter que rever o código todo de novo. Com a documentação, deixa bem mais simples, né? Você vai ver a documentação, beleza, eu parei aqui, isso aqui faz isso aqui, falta essas coisinhas aqui. Então, assim, facilita muito para você, entendeu? É sempre bom documentar. Beleza, pessoal? Deixa eu salvar aqui. Então, vamos lá. Já documentei aqui, pelo menos fiz um cabeçalho do projeto, né? E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu botar aqui, que eu acho mais bonitinho assim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou setar a linguagem. Eu acho que vocês têm feito isso na aula com o professor Ivo, com o professor Narciso, né? Que é colocar as palavras em português, né? Então, vamos lá. Colocar o set bloqueio, né? Pronto. Então, para aqui. Set. Engraçado. Set bloqueio. ls. LC. All. Certo. Beleza? Então, beleza. Você está com o português. Se vocês não quiserem setar nada, pessoal, existe uma coisa interessante, que o teu compilador ele pode pegar também o local onde você está, né? Se você faz isso aqui, ó, você não coloca argumento, né? Aí você pode pegar lá da localidade onde você está. Nesse caso aqui, deixa eu botar o português mesmo. Português. Vou deixar tudo certinho. Beleza? Então, pessoal, outra coisa que eu vou fazer agora é a tela do meu computador. Mas antes de pensar na tela do computador, vamos pensar quais são quais são as variáveis que eu tenho que ter. Atualmente eu estou pensando só em duas, que é o meu usuário e o meu computador, as escolhas tanto do usuário quanto do computador. E ambas as escolhas eu coloquei para ser inteiros, ok? Então eu vou fazer aqui como inteiros. Int user. Pessoal, uma coisa que vocês vão me ver muito fazendo é o seguinte. Eu vou sempre colocar nome de variável, função e tal, em inglês, ok? Embora os prints sejam todos em português, ok? Que é um padrão. À medida que você vai codificando, você vai ver que o inglês é o padrão de tudo, ok? Então, se você quiser deixar seu código mais legível para a maioria das pessoas, escreve em inglês, ok? Mas não é algo obrigatório, não, pessoal. É aqui o computer, ok? E agora, pessoal, já criei o meu projeto padrão, né? Então, vamos aqui no nosso... Opa! Vamos aqui no nosso to-do e marcar que nós já fizemos isso aqui, né? Então, pronto. Já foi feito, ok? Agora, os includes iniciais, também já foi feito, né? Então, já fizemos, foi coisa. Beleza? E agora a gente vai criar a entrada de dados, beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar... criar aqui tela de entrada, aliás, tela inicial, não de entrada não, desculpa, tela inicial de dados, inicial do jogo, okay? Já estou pensando na entrada de dados, okay? O que vai ter nessa tela? Basicamente um monte de print, né? Então, vou fazer um print, né? Print em Python, printf, mal acostumado aqui, pronto. Printf, eu vou criar aqui uma telinha com tracinhos, ok? Tracinho pequenininho para não ficar muito grande, né? Vou copiar essa telinha aqui.
eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Porque o C, ele cria só a aplicação desktop e ainda do terminal, né? Então, não tem tela, né? A tela vai ser isso aqui que eu estou escrevendo, né? Esses prints aqui, beleza? A gente vai ver que pode fazer coisas mais interessantes depois utilizando funções. Então, printf, sei lá, bem-vindo ao jogo pedra, papel, tesoura. A turma mesmo, de vocês, PCE, né? PCE. Ok? Aqui está dando erro porque eu não coloquei o ponto e vírgula. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ok. Parece que está legal. Vamos executar. Uma coisa interessante também é a gente ficar executando o código e ver se ele está executando direitinho, né? Então, deixa eu abrir aqui o terminal. Beleza. Então, GCC main.c -o main. Ok? Ok, ele gerou o executável, então vamos aqui para o main. Beleza, ele está digitando corretamente. Só que eu não quero que fique assim, né? Eu quero que ele quebre a linha, na verdade. Então eu esqueci de fazer uma coisinha. Isso é bem interessante, pessoal. Você ficar executando e vendo o que está acontecendo no seu código, né? Então, deixa eu botar aqui, quebrar a linha aqui. Ele quebra a linha aqui também. Ok? Quebrar a linha aqui também. Beleza? Então vamos executar novamente. Gerou. Pronto, agora ficou legal. Ó. Conta a linha inicial, bem legal. Ok? Vamos fazer outra coisa, pessoal. Eu vou dar uma dica para vocês bem interessante, principalmente para vocês que estão programando em C. É muito chato para quem não está utilizando uma IDE que tem aquele run, né? Porque assim, o VS Code tem um run, eu posso rodar o código aqui. Só que aí, se ele tiver entrada de dados, ele vai dar um problema, especificamente no VS Code, porque ele vai querer entrar no output, na verdade ele precisa entrar com dados no terminal. O que eu vou fazer aqui para fazer um malabarismo, né? Eu vou criar um arquivo que ele não tem extensão nenhuma, ok? Vou chamar aqui de run joquem.pol, ok? Simples, né? Então, não estou joquem.pol simples. Run joquem.pol simples, ok? Ele não tem extensão nenhuma, ele é um arquivo com texto, né? E aqui eu vou colocar justamente o comando de gerar o executável e executar aquele executável que foi gerado, ok? Então, gcc, main, né? main.c -o main, ok? E aqui eu vou executar o nosso main, beleza? Essa é uma jogada para quem não está utilizando nenhuma IDE que faz isso automático, beleza? As ideias, na verdade, falam isso. Quando você cria um projeto, já cria um scriptzinho desse aí para você executar automaticamente usando o run, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Ó, em vez de fazer aquele negócio de escrever isso aqui, né? GCC main, -o main, depois ponto barra main, eu vou só chamar, só vou chamar o ponto barra run joquem.pol simples. Opa, ele deu um errinho aqui. Vamos ver aqui. Permission denied. Ah, pessoal, é o seguinte. Quando você cria um executável, o teu computador, inicialmente, ele não sabe se isso é um vírus. Então, ele vai querer proteger a tua máquina, ok? Ele fica só com permissão de leitura e não de execução. Para isso, pessoal, vocês precisam modificar a permissão desse teu código, desse teu executável. Existem várias formas. No Windows, eu acho que existe uma interface gráfica que você faz isso aí, né? Você entra lá em configurações, você libera o arquivo que você quer executar. No caso do Linux, que é esse que eu estou utilizando aqui, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o comando chmod. Chmod, eu vou alterar, né, as permissões, mais x quer dizer, o x quer dizer execução, né? Eu vou querer que ele dê a permissão de execução para esse programa aqui, né? Run joquem.pol simples, ok? Já foi automático, engraçado. Ah, simples. Ok, pronto. Pronto, agora ele já deu permissão de execução. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, run joquem.pol simples, ele já executou automaticamente. Beleza, agora eu não tenho que ficar chamando, ficar gerando uma nova main para depois rodar o código, não. Ele já está gerando a main automaticamente quando eu coloco o run joquem.pol simples. Beleza? Ok, pessoal? Beleza. Agora eu vou
limpar aqui, né? Eu vi que está rodando direitinho. Vamos voltar ao nosso main, beleza? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar aquela sujeira do terminal, já que a gente vai ter que executar no terminal, eu vou utilizar uma função chamada system, ok? No caso do Linux, é o system. No caso do Windows, eu acho que tem outro nome, essa função. Não, eu acho que também é system, só que a entrada no Linux é clear, e a entrada no Windows é CLS, eu acho. Okay? Depois confirme aí, para quem tá utilizando o Windows. Okay? Então, eu vou chamar a system. Eu vou passar aqui um texto, né? Clear. Okay? O que isso aqui vai fazer? Ele vai limpar a tela. Quando ele executar esse comando aqui, ele vai limpar a tela anterior. Ok? Pronto, no caso do Windows é o CLS, né? Olha só, vamos lá, vamos executar e ver o que está acontecendo aqui. Ó, ele limpou a tela acima, né? E executou o resto, ok? É bom utilizar isso aqui porque você vai limpando a telinha, então fica mais agradável, né? Você chegar no terminal, beleza? Principalmente no terminal que eu estou utilizando aqui integrado com o VS Code, porque fica aquela coisinha lá embaixo, beleza? Então, clear aqui. Beleza, pessoal? Então, a tela de início já foi criada. Deixa eu ver aqui. Opa, não é aqui, é aqui. Então, eu não coloquei a tela no meu passo a passo, isso é uma coisa que eu devia ter colocado, né? Então, não tem problema. Então, beleza, a tela inicial. Agora eu vou fazer a entrada de dados. A entrada de dados todo mundo sabe fazer, né? Bem simples. Print F. Meu Deus, eu estou sempre errando aqui. Isso é mal assim que eu dou aula em outra turma em Python. Aí o Python não precisa colocar aspas duplas, basta aspas simples. Aí esse próprio fica com esse negócio na minha cabeça. Olha só. Então, eu vou botar aqui. Escolha a opção, ok? Escolha a opção. E eu vou dar 3 opções para ele, né? Vou botar até aqui, quebradinha. 0 vai ser, pedra. A barra N. 1 vai ser papel. Ok? Pedra, papel e tesoura, né? Então, e o outro vai ser a tesoura. Ok? Pedra, papel e tesoura. Tranquilíssimo, né? E eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar uma outra opção para barra N, tá aqui. Jogador. Para ficar aparecendo, para não ficar logo abaixo de tesoura, para ter alguma coisa escrita, né? Qual é a escolha do jogador? Beleza? Em estilo retrô mesmo, daqueles joguinhos, não sei se é da época de vocês, daqueles joguinhos antigos de console. Esses consoles de computador, né? Bem antigo. Não é do tempo de vocês, não. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com um valor inteiro, né? E vou colocá-lo no meu user. Opa. Meu user. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver se tem alguém perguntando uma coisa aqui. Opa. O projeto deve ser executado via terminal ou pode ser por uma IDE? Pode ser por IDE, não tem problema não. Ok? Eu estou utilizando o terminal porque o VS Code ele já tem um terminal integrado, né? Eu fico utilizando o próprio terminal. Mas a IDE, essas IDEs que vocês estão utilizando, tanto o CodeBlocks, o Eclipse, não sei se vocês estão utilizando o Eclipse, mas elas têm uma ideia integrada, né, já. Então não precisa disso, não. Olha só, pessoal. O que eu vou fazer? Como é que eu faço para perguntar novamente isso aqui para o meu usuário, né? Caso ele escreva uma coisa errada. Tempo aí para vocês pensarem? Vocês já viram isso. O que eu faço, né? Qual é a estrutura que eu vou utilizar para ficar perguntando isso caso meu usuário entre com um valor errado? Exatamente, do while. Por que o do while e não o while? Hein, pessoal? Por que eu vou utilizar o do while e não o while? Exatamente, porque eu preciso que ele pergunte pelo menos uma vez, né? Eu só posso saber se ele escreveu algo errado ou não, se depois que ele escrever, eu verificar, né? Eu preciso verificar o final. E eu preciso que ele receba pelo menos uma vez, né? Então eu vou utilizar o do while. Muito bom. Então, vamos lá. Do. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Pronto.
while, opa, deixa eu pegar aqui, pegando direito aqui. Beleza, pessoal? Então, eu preciso do while. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma expressão que garanta para o meu usuário que ele vai digitar um valor correto. Beleza? Então, meu user, ele vai ter que ser... enquanto ele for menor do que zero... Ixi, agora não... Esse teclado aqui é novo, eu não sei como é que faz o pipe. Meu Deus do céu. Ixi. Ah, meu Deus. Deixa eu pegar aqui em algum texto um pipe. Escrever aqui pipe... Rapidinho, pessoal, porque esse teclado é novo, eu não tenho nenhuma ideia como é que faz o pipe nele. Pipe caractere. Pelo amor de Deus, alguém escreve um pipe aí? Pronto. Oh, pronto. Valeu, Matheus. Pipe aqui. Valeu. Então, pipe user, deixa eu ver aqui, for maior do que 2. Ok? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque caso seja qualquer uma dessas duas opções, ele vai perguntar novamente para o meu usuário a mesma coisa. Beleza? Então, por isso que ele está utilizando o do while, que eu quero que ele pergunte pelo menos uma vez. Beleza, pessoal? Vamos lá verificar se está ocorrendo isso mesmo. Bem-vindo ao jogo, pela tesoura, PCE, escolha a opção. Eu quero a opção, aqui a opção inválida, né? 4. Aí pergunto novamente. Escolha a opção, uma nova opção. 6, que é outra opção inválida. Pergunto novamente. Escolha uma outra opção. Agora eu quero 0. Executou corretamente. Tá funcionando. Só tem uma coisinha que eu queria melhorar, pessoal, porque eu tô percebendo que ele, toda a vida que ele tá perguntando aí, seria interessante quando ele escolhesse algo errado, ele dissesse, escolha errada. Aí pergunto novamente, perfeito? Então, isso aqui é uma melhoria que a gente pode fazer nesse momento agora. Então, como é? Eu não entendi não, Matheus. É assim, verdade? Né? Eu não entendi a tua pergunta. Não, professor, não, você falando que é uma porta lógica isso aí, né, o ou. Sim, é uma porta lógica. Ok? Tipo assim, ou se isso aqui acontecer, ou se isso aqui acontecer, ele vai voltar a perguntar. Beleza? Então, basta que uma das duas seja verdade, ou ambas, né? No caso é impossível ser ambas, né? Mas basta que uma das duas seja verdade para que toda a minha resposta seja verdade também, né? Aí vai perguntar novamente, ok? Porque o do while, ele verifica se isso aqui, enquanto isso aqui for falso, né? Enquanto isso aqui for verdade, na verdade. Enquanto for verdade, ele vai ficar executando isso aqui. Enquanto for falso, ele sai. Beleza? Olha só que interessante. Eu quero que ele pergunte, ele diga, você errou, aí pergunta novamente. Então, dentro desse do while, eu posso fazer um if, entendeu? If, enquanto meu usuário, né, meu user, ele for maior ou igual a... Maior igual não, desculpa, tem que ser só maior. Enquanto ele for menor do que zero, desculpa, menor do que zero. É a mesma coisa, né? Graças a Deus, não estou com o pipe gravado. E meu user for maior do que 2, né? Se ele for menor do que 0 ou maior do que 2, o que eu vou fazer aqui? Não é Python não, mas pronto. 2, o que eu vou fazer aqui? Eu vou printar só. Eu vou print aqui, ó. Printf, pronto. Opa, não, printf. Escolha errada. Escolha errada. E fazer outra barra. Vamos ver se isso melhorou em alguma coisa, né? Visualmente o nosso código. Vamos lá. Escolha a opção 6, que é uma opção inválida. Escolha errada. Beleza? E 2. Beleza, ele continuou. Tá legal, né? Tá melhor do que antes, né? Eu posso fazer ainda mais alguma coisinha. Eu posso chegar aqui e fazer um... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Deixa eu ver, se eu fizer só um printf, vai ficar... isso aqui é só estética, pessoal. Isso aqui é uma coisa menos importante, né? Deixa eu ver se assim melhora alguma coisa. 5. Aí não tá pulando linha. Mas também eu errei, né? Não sei como é que ele executou. Meu Deus.
Ah, beleza. Agora pulou a linha e ficou melhor, né? Visualmente ficou um pouco melhor. Beleza, pessoal? Poderia até fazer isso aqui também, né? Para não ficar todo colado, né? Pronto. Então, aqui a execução. 5. Pego novamente. Beleza. 2. Continuou. Beleza. Tá legal, né? Beleza, pessoal? Então, tá dando certo. Agora, nós acabamos de fazer a nossa entrada de dados. Agora o que a gente vai ter que fazer, vamos voltar lá no nosso projeto aqui. Olha só o que eu estou fazendo, pessoal. Toda vida eu estou voltando a esse projeto e fazendo tipo, ele é como se fosse uma lista mesmo de coisas. Eu estou checando, né? Ah, beleza, fiz isso aqui, agora fiz isso aqui. E é assim que o projeto normal você faz, né? Você cria você cria o passo a passo que você vai fazer, você vai criando à medida que você vai tendo tempo, né? Beleza? Então, agora já fizemos isso aqui, né? Analisar se o dado fornecido é correto, então já foi feito também, beleza? Agora vamos gerar a opção do computador. A opção do computador, pessoal, ela é bem interessante. Para isso, eu vou utilizar algumas bibliotecas aqui que vocês não viram ainda, ok? Então, vou chamar uma biblioteca chamada... qual é o nome da biblioteca? Time, ok? Beleza? Por quê? Vocês vão entender já. Eu vou criar também um novo tipo de... Vou criar uma nova variável, chamada uma variável do tipo time, t, ok? Então, é um tipo de variável que está dentro da biblioteca time, e vou chamar aqui de tempo, beleza? Vou explicar já por quê. Beleza, pessoal? É o que eu vou fazer agora. Agora eu vou gerar... eu nem comentei isso aqui, né? Rapaz, deixa eu comentar aqui. Entrada da opção do usuário. Beleza? Agora eu vou gerar a opção do computador. Beleza? Então agora a gente vai gerar a opção do computador. E quando a gente vai fazer isso aqui? Presta atenção. Eu estou dizendo a biblioteca time porque o C ele tem um pequenino problema. Olha só, existe a função range, né? Quem aqui já se aventurou a utilizar a função range vai ver que os valores não são tão aleatórios assim. Eles têm um padrão de repetição. Sempre começa com um valor, depois começa com outro, depois começa com outro. Se você executar novamente, são os mesmos valores que ele está gerando. Então, a função range não funciona tão bem assim, não, ok? Ela precisa de alguma ajudinha para que ele se torne verdadeiramente aleatório, digamos assim, né? Só um minutinho aqui. Colocar o switch evitaria o caso do usuário digitar números quebrados? Não, porque no caso do switch, não vale a pena não. Tem que ser, de fato, o do while. Para evitar números quebrados, na verdade, se o usuário digitar um número tipo float, ele vai dar um erro, né? Porque a variável é tipo inteira, ok? Então, ele vai acabar gerando um erro. Aí, para o código. Beleza? Imagina, assim, não ia dar muito certo, porque aí o float você tem infinitas opções, né? Então, não sei, não é a melhor opção, não, utilizar o switch, não. Pelo menos não vejo a opção, né? De repente, sei lá, você teve uma lógica interessante. Mas sim, pessoal, voltando. Então, pessoal, o range do C não é bem aleatório, não. Então, ele precisa ele precisa de uma referência para que ele, de fato, seja aleatório, né? E qual é a melhor referência que a gente pode utilizar? É justamente o tempo do clock da máquina. Então, essa função time, ela me dá o clock da máquina, ok? Um tempo de referência. E como o tempo ele sempre muda, né? Eu vou ter um valor que está sempre sendo modificado pelo tempo e pelo relógio da máquina. Isso aí eu garanto que ele volta uma aleatoriedade, ok? Porque passou um segundo, já é um outro tempo e é outro valor e assim vai, beleza? Então a gente vai fazer isso aqui. A gente vai utilizar o que a gente chama de seed, semente, né? A gente vai utilizar a semente do
para poder gerar esse número aleatório. Então, se não me engano, é sseed. Srange, não, srange. Srange, acho que é esse aqui, essa função aqui. A srange, ela vai receber, eu vou converter, né, porque ela é, se não me engano, eu vou converter para unsigned. Para unsigned. Aí, o que mais eu faço aqui com ela? Eu acho que ela é... Eu vou passar justamente essa variável tempo, né? Porque a minha semente vai ser o clock da minha máquina, ok? Para quem está estudando aí lógica digital, já deve estar sabendo o que é clock, né? Então, tempo, ok? Então, aqui eu já gero a minha semente, né? A minha referência, ok? E eu vou utilizar justamente essa referência para gerar o meu número aleatório, ok? Então, vou pegar aqui, computador foi o nome da variável que eu criei, computer. Não é tempo, não é, deixa eu chamar de... É tempo mesmo, né? Eu queria botar em inglês, mas ficaria muito ruim. Faz de tempo mesmo. Tempo, porque se eu botar time, acho que time é uma palavra reservada dessa biblioteca aí da confusão. Então, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou utilizar a função range, só que aí, com um hash de 3. E aí eu garanto o que quando eu faço isso aqui? Eu garanto que ele vai limitar até, no máximo, 2, ok? Porque o 3 não é incluso. Então, ele vai variar do 0 a 2. Vai ficar variando entre esses 3 valores aí, ok? Aleatoriamente, né? Com base nessa semente aqui do clock, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos verificar, né, se está fazendo isso mesmo, que bom, né, uma verificaçãozinha. Esse valor é um valor inteiro, né, aqui, computer, deixa eu ver aqui, qual é a melhor opção, se eu boto computer, né, boto computer mesmo, ok? Deixa eu botar assim. Fica mais bonitinho, né? Fica mais bonitinho. Computer. Vou botar aqui também o int f layer. Aliás, deixa assim. Vou dar jeito. B. User. E deixar de player, né? Essa variável é bem mais chique, né? Ai, meu Deus, que droga. Não vou ficar modificando isso, não. Não tá bom demais. Mas eu perde muito tempo nessas coisinhas. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse cara aqui e botar pra cima. Eu compilo a execução do computador que fica aqui embaixo. Beleza. Vamos ver, né? Se tá funcionando. Aqui, se tem alguma pergunta. Pergunta aqui. O Thiago tá perguntando se posso repetir como inicializei o srange. Posso sim. E outra pergunta foi... Só um minutinho, pode repetir para que serve. O srange, beleza. Mesma pergunta. Pessoal, é o seguinte, o srange, ele vai gerar uma... vamos aproveitar para poder ler sempre a documentação, né? O srange, ele é uma semente de um número randômico gerado, dado um valor, ok? Então, ele vai pegar esse valor e vai gerar um número randômico com base nesse valor, ok? Qual é o valor que eu estou passando para ele? Para a semente, essa variável tempo. O que essa variável tempo ela possui, né? Ela vai ter como referência essa variável aqui, que é uma variável lá da biblioteca time, que ela é um long, ela é como se fosse uma referência do clock da tua máquina, né? Ou seja, do teu relógio, do relógio da tua máquina. Então, com base nisso aí, como o tempo ele sempre avança, né? E não se repete, obviamente, eu tenho um valor que ele não vai ser repetido, perfeito? Ele vai ser sempre um valor, de fato, aleatório. É uma forma de você fazer a aleatoriedade no C. E se eu utilizar só a função range, pode perceber, pode utilizar a função range aí, você vai ver que é sempre o mesmo valor, repetindo. É sempre o mesmo valor. Eu não quero isso, né? Eu quero que, de fato, seja aleatório. Beleza? Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Vamos testar aqui. Escolha a opção. Eu vou escolher aqui pedra. Olha só. Eu escolhi pedra, o jogador escolheu 0, o computador escolheu 1. Beleza. Vamos executar novamente. Opa.
Opa, tá repetindo. Eu coloquei corretamente. 2. Ah, tá aqui, ele já gerou um outro número. É porque depende muito do clock da máquina, né? Obviamente vai ter que. Alguns ele pode repetir. É normal que ele repita mesmo, porque só são 3, né? Só são 3. Três opções, então é normal que ele repita muito. Mas tá vendo, ó, como ele tá agora bem aleatório. Ó. Se eu chegar aqui, ó. Opa. Agora é 0 de novo. Tá aqui. Agora é 1. 2. Já é 2. Agora é 2. Então ele fica com base no tempo, ok? 2. Agora já virou 1, ok? Então ele vai depender de uma referência que não é a referência da função, é a referência do clock, né? Então, assim, já tá bem mais aleatório do que seria, de fato, a função range. Se vocês testarem em casa com a função range, vocês vão ver que é horrível, beleza? Outra coisa que eu tô vendo aqui, que eu vou fazer, é colocar um print aqui, né? Não aqui, né? Mas aqui. Print F, ok? Claro, essa função aleatória do C, mesmo assim, mesmo utilizando a semente utilizando como semente o clock da máquina, ela ainda é, até pela natureza do jogo, né, que só tem 3 opções, ela ainda é muito repetitiva. Existem maneiras de você tornar ainda mais aleatório, né, tornar um negócio bem aleatório mesmo. Só que aí envolve uma parte matemática que não vai interessar para a gente agora, entendeu? Mas entendam como é que a função range funciona. Ela precisa de uma semente, uma referência para poder gerar. Porque a própria referência do C é horrível, ok? Beleza? Então, estamos quase lá. Então, geramos já a opção do nosso computador, ok? Agora vamos para a penúltima parte, né, que é implementar a lógica do jogo, ok? Então, pessoal, vamos implementar aqui a lógica do jogo. Opa. Implementando a lógica do jogo. Ok. E agora a gente vai fazer um trabalhinho que é um trabalhinho meio chato, né? Que é fazer o if, né? Basicamente, a lógica é essa, né? Então, vamos lá. If user. É tudo com base no usuário, né? Que eu quero saber o usuário que vai ganhar ou perder. If user igual a 0, ou seja, se ele digitou 0 é porque ele escolheu pedra, né? Se não me engano. E agora vem... Oh, meu Deus, isso aqui não é um Python. Pronto. Se ele escolher o 0, eu vou ter que agora ver qual é a referência do usuário, beleza? Aí do computador. Se o computador também escolher o 0, o que gerou? Pronto, empatou. Ok? Empatou. 0 empatou, né? Então, deixa eu copiar isso aqui, né? Porque eu sei que eu vou ficar repetindo isso aqui. É o CIF, né? Porque eu tenho mais uma opção. Então, computer igual a 1. 1 é papel, né? Se o meu usuário escolheu pedra e o meu computador escolheu papel, então o meu computador ganhou. Ok? Então, print. Oh, meu Deus, inventou errado. Print. Perdeu, né? O meu usuário perdeu. Okay? Perdeu. Se não, né? O único caso que sobrou. Oh, meu Deus. Pronto. E. Tá. No caso que sobrou, a gente não precisa dar list, não, meu amigo. Pronto. É que ele simplesmente ganhou. Ok? Beleza, pessoal? Então aqui eu já fiz a primeira lógica para saber se ele ganhou ou perdeu. Agora eu vou ter mais 2 opções, né? Então vamos lá. Vou fazer aqui um else novamente. Se o meu usuário ele digitou 1, aí lá vai tudo de novo. If computer é igual a 0, né? Meu usuário jogou papel, meu computador jogou pedra, então quem ganhou foi o meu usuário, né? Print. Meu Deus, eu vou copiar, né? Por que eu tô fazendo isso?
Agora quem? O meu usuário que ganhou, né? Beleza? É a lógica, né? A lógica do jogo, né? Pedra ganha de tesoura, mas perde de papel. Papel perde de tesoura, mas ganha de pedra. Aí depois vai a tesoura, ganha de papel, mas perde de pedra. É aquela lógica simples, né? Não tem muito o que fazer. Você implementa essa lógica. Ok? Deixa eu ver aqui, o Kevin está perguntando. Tem que dizer quem está ganhando, quem está perdendo, né? Não, assim, eu estou colocando. Você pode fazer isso. Mas como eu estou colocando sempre a referência ao jogador, porque o computador tanto fez, né? Uma das melhorias vai ser essa, na verdade, futuramente, ok? Mas eu estou colocando sempre como referência ao jogador. Então é um jogador que perdeu. Na verdade, eu fiz até uma burrice, né? Podia ter feito isso aqui, ó. Você perdeu. Ou então, você ganhou. Ou então, isso aqui, entendeu? Você perdeu, ganhou. Assim acho que fica mais entendível, né? Beleza? Então vamos lá. If. Agora, se o computador ele digitou 1 e vamos lá, ele digitou 1. Ah, aqui empatou, né? Realmente, então nem mexo não. Ele tá dando um erro aqui porque foi mal, pessoal. Eu tô com esse negócio do Python na cabeça. Não é Leaf, é Leaf em Python, né? É o Cif. E é os. Pronto. Agora vai. Vai isso aqui pra baixo. Não, cada um tá assim. Se ele não ganhou, nem empatou, né? Só pode ter perdido, né? Você perdeu. E por fim, pessoal, aqui não tem mais o que fazer. É basicamente um else, né? Ou seja, o meu usuário digitou 2, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. If computer igual a 0. 2 o que é tesouro, né? 0 é pedra, então ele perdeu, né? No caso aqui. Ele perdeu. É só ver em relação aos anteriores, né? Perdeu. Ele perdeu, ganhou. Agora você perdeu. If computer igual a 1. Essa parte é a parte principal para dar erro, esse tipo de coisa aqui, esse tipo de coisinha que você faz, né? Que é muito massivo, acaba você errando escrita, algo assim. Muito para dar erro essas coisinhas. Digitou 1, então ele ganhou, né? Nesse caso aqui, porque pedra, né? Pedra quebra tesoura, certo? Você ganhou. Parabéns. E agora o snip está funcionando. Aqui você empatou. Aqui foi empatado, né? Beleza? Então, essa é a lógica do jogo. Não tem muito o que fazer, ok? Beleza? Matheus. Depende muito da máquina, né? Entendeu? Às vezes o VS Code não consegue ter acesso ao clock, né? Ele fica pegando outra referência. Aí no caso do Replit, como é uma máquina virtual, ele tem um controle maior sobre isso aí, acaba funcionando melhor, beleza? Aí depende muito como é que está o ambiente como é que foi a configuração do ambiente, na verdade, ok? Beleza? Vamos testar, pessoal. Vamos ver aqui se está dando certo, né? Run, troquei por simples, salvei. Vamos lá. Meu usuário, eu vou digitar 2. Eu digitei 2, o computador digitou 1, né? 2 é tesoura. Aí o meu computador digitou pedra. Ele realmente... Opa, 2 é tesoura, né? Meu computador colocou... papel. 2 é papel, de verdade. 2 é papel. Então, realmente, eu ganhei. Beleza. Tesoura corta papel. Agora, vamos aqui no 0. Eu escolhi 0, que é pedra. O meu usuário digitou computador, o meu computador digitou 2, que é tesoura, então eu ganhei novamente. Tô bom, viu, no jogo. Realmente nunca ganho assim. Empatei agora, beleza? Deixa eu só verificar um negócio aqui.
Aqui é quando meu usuário digita... Deixa eu ver aqui. Meu usuário digita 2, né? Que é tesoura. Certo, eu perdi. Tá certo, na lógica, acho que tá certinho. Acho que eu não errei, não. Beleza? Acho que não errei, não. Beleza? Beleza, pessoal. Então, já implementamos a lógica do jogo. Tá funcionando aqui de boa, de boaça mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui. Beleza, implementamos. Agora falta só mostrar o resultado do jogo, que nós já mostramos, e a tela final, né? Aqui, na verdade, quando eu falei mostrar o resultado do jogo, era para mostrar a tela final. Acabei esquecendo, beleza? Mas eu vou anotar aqui como pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o velho reuso de trecho de código, né? A tela final é igual à tela inicial, só que com outras coisinhas. O que eu vou fazer aqui? Então, printf aqui, obrigado por jogar. Volte sempre. Opa, volte sempre. Beleza, pessoal? Só isso, né? Acho que não tem mais o que fazer, beleza? E, opa, poderia botar para ele ficar se repetindo até ele falar para sair? Pode, pode. Isso aqui vai ser uma das melhorias da gente, pessoal. Entendeu? Então a gente vai... Calma aí que a gente vai fazer com que esse programa fique muito melhor. Esse programa tá bem... Ele tá só o esboço, na verdade, né? Beleza? Vamos ver aqui novamente. Deixa eu colocar aqui só um... Eu não gosto muito de fazer isso, mas está sendo necessário. Beleza. Vamos aqui. Escolher a opção. Então, bem aí. Volte sempre. Beleza. O código está bem sequencial, ok? O código está bem naquela sequenciazinha de escolher desse jeitinho aqui, né? Como a gente desenhou, né? Criar a tela, escolher qual é a opção, pedir para o usuário digitar uma opção, depois ele gera a opção no computador, depois ele vai mostrar as opções, depois ele vai para a lógica, e da partir da lógica ele diz se eu ganhei ou perdi, né? E depois mostra a tela do término. Tá bem sequencial. Nada além do que vocês já trabalharam muito aqui, ok? Só que aqui é um projetinho mais interessante, né? Que a gente você pode ficar brincando com isso aqui, beleza? O Rubens está perguntando aqui, professor, uma pergunta um pouco fora de contexto, falando. Qual seria a lógica de um jogo com níveis de dificuldade? Isso aí vai depender muito da lógica do jogo, né? Tipo assim, um jogo que tem uma IA, né? Onde os personagens eles são regidos por uma IA específica, a dificuldade é que eles conseguem ter um processamento muito rápido a ponto de se equiparar. Tipo assim, você joga uma ação, a reação dele é poucos segundos após a sua ação, entendeu? Então, ele tem uma maneira de você fazer com que o jogo fique mais difícil, né? A reação do computador ser mais rápida do que a sua. Né? Isso num jogo que o personagem tem uma IA lá, gerando as ações dele, né? Existem várias formas, depende muito da regra de negócio do teu jogo, entendeu? Como assim o prazo de entrega do projeto? Sim, o projeto final de vocês, né? Pessoal, aí essas coisas são com o professor Narciso, que ele está gerando. Eu estou aqui só dando uma ajuda aqui para vocês. Porque realmente essas coisas tem que ser acordado com ele ou com o Ivo, ok? Porque eu estou meio por fora dessas coisas do projeto final de vocês. Beleza? Mas olha só, pessoal. Então a gente fez o que nós propomos hoje, né? Então a gente criou esse programinha aqui, programinha bem simples, nada além do que vocês têm feito até então, ok? Bem monolítico, né? Assim, bem sequencial, só utilizando uma atitude de repetição e uma atitude de decisão aqui, várias atitudes de decisão aqui, né? Mas nada além do que vocês trabalharam. Só que a gente pode melhorar em muito, né? Esse código aqui tá bem, né? Vocês podem fazer coisa melhor, né? Então, pessoal, eu quero que vocês me deem uma dica de coisas que eu posso fazer aqui para melhorar esse jogo, que a gente pode implementar na próxima aula. Vou sim, vou disponibilizar esse código com certeza.
Mas, esse projeto todo, né? Olha só, deixa eu dar umas dicas para vocês de coisas que a gente pode fazer. Primeiro, a gente pode fazer, deixa eu ver aqui que a gente pode decompor, né? Olha só, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode decompor esse código em funções. A primeira coisa que a gente pode fazer, não, em vez de ser bem sequencial, bora decompor isso em funções e a gente vai só chamando essas funções quantas vezes for necessário, ok? Beleza? O que mais eu posso fazer aqui? Vamos lá. Além de decompor, eu posso... A minha entrada de dados, né? Entrada de dados ser string. Em vez de eu entrar com 0, 1 ou 2, eu posso entrar com tesoura, papel, pedra, perfeito? E a gente vai, inclusive... outra coisa aqui, né? Que aí seria uma subcaracterística dessa entrada de dados, né? Validar essa entrada. Entrada de string, a validação é mais necessária ainda do que uma validação de um inteiro, né? Porque é um string, você vai poder errar em qualquer besteirinha, beleza? Então, vai dar essa entrada. Você já deve ter trabalhado, né, com strings e algumas funções que a gente pode fazer utilizando a string, ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui... sim, alguém que tinha me falado aí, né, que era pedir para jogar mais de uma vez. Muito bom. Uma outra coisa que a gente pode melhorar bastante, e não é uma coisa um monstro de duas cabeças, né, que é bem simples de fazer isso. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, que é bem interessante, é um joguinho de joga em pouco. Se eu posso jogar mais de uma vez, faz sentido eu fazer o quê? Uma tabela de score, né? Uma tabela de pontuação, saber no final quem é que ganhou, se foi o computador ou se foi você, ok? Pronto, exatamente. Essa questão de perguntar se quer continuar ou não, Matheus, é justamente isso aqui, pedir para jogar mais de uma vez. Você pode jogar várias vezes. E quando eu faço isso, fica mais evidente ainda a ideia de ter uma pontuação, né? Criar uma pontuação. Se eu quiser jogar 10 vezes, eu quero saber, no final, quem ganhou. Se foi eu ou foi a máquina, perfeito? Beleza? Então aqui é outra coisa que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, a gente pode melhorar esse código em N formas, perfeito? Mas essas são as principais, essas aqui que a gente citou, são as principais que eu queria que vocês imaginassem, né? Eu posso compor isso aqui em funções, vai ficar até mais legível o código, eu posso fazer uma entrada de dados não com valores de zeros e uns, ou 0, 1, 2, que é bem estranho, né, para um jogo de Choc and Pull. Eu quero entrar com uma string, eu quero pedir para jogar mais de uma vez, né? E se eu for pedir para jogar mais de uma vez, eu quero saber a pontuação, gerar uma pontuação minha e do meu computador. Ok? Então, essas aqui são as faces principais. Claro, vocês podem pensar mais coisas aqui e assim vai. Perfeito? Pode, você tem como criar estilos de jogos, né? Assim, melhor de 3, entendeu? É uma lógica até legalzinha de fazer. Aí, pessoal, a gente vai fazer algumas melhorias dessas aqui na próxima aula, perfeito? Já tenho noção do que eu vou melhorar nesse código. Acho que já até tenho implementado em algum canto. E a gente vai implementá-las. E aí, pessoal, depois disso aí, vocês podem pegar esse mesmo código e melhorar ainda mais o código de vocês. Por exemplo, o Ítalo quer fazer um estilo de jogo de melhor de 3. Dá para fazer, tranquilo. Entendeu? Então, vocês vão pegar essa referência aqui e utilizar para outras coisas, né? Para o projeto de vocês, ou então, sei lá, vocês querem treinar utilizando esse carinha aqui, né? Esse código aqui, beleza? Então, pessoal, a ideia da aula de hoje é justamente trazer para vocês essa experiência de você começar do nada, assim, não, né? Do zero, um projeto, por mais simples que ele seja, mas vocês viram que eu gerei um bocado de coisa, né? Eu gerei um arquivo de anotações, eu gerei um fluxograma para poder me basear, eu fui fazendo o código e testando à medida que eu fui criando esse código, eu fui fazendo melhorias, executando o código, eu pude fazer algumas melhorias dentro desse código. Então, isso tudo, pessoal, é uma carga de experiência que é muito interessante para quem quer ingressar nesse mundo da computação, né?
você fazer projetinhos, porque isso vai enriquecer tanto o portfólio de vocês, quanto o conhecimento que vocês vão ter. Vocês vão conseguir gravar esse conhecimento de forma mais fácil, beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje vai ficar por aqui. Acho que eu queria terminar até antes de 11h30, já estamos passando um pouquinho. Beleza? Deixa eu só ver aqui mais umas perguntas. Se fosse um string como computador, ia gerar uma variável? Sim, a gente criaria na verdade, com string a gente vai ter que criar um vetor, ok? Um vetor com valores pré-definidos. A gente vai ver isso na próxima aula. E ele vai escolher um dos valores do vetor. Beleza? Quarta-feira será comigo novamente. A gente vai justamente fazer a continuação desse código aqui, né? A gente vai melhorar esse código. Beleza? Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? Beleza. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu tô gravando, mas aí essa gravação vai para o repositório do professor Narciso, porque foi ele que criou a sala, né? Então vai para lá. Eu vou só fechar aqui a gravação. Pessoal, e outra coisa, né? Se inscrevam na CIEL, né? Que é SEL, que é o evento lá da engenharia elétrica. E se eu não me engano, quem vai ministrar o mini curso LaTeX sou eu. E aí? Beleza? Então é isso, pessoal. Vou fechar aqui a gravação.